Oi, gente querida, gente amada, paz do Senhor, Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, mais um dia de leitura da Palavra de Deus e nós queremos agradecer a Deus porque durante esta semana nós temos mergulhado aqui na Carta aos Hebreus e Cristo tem esclarecido através do seu Espírito a Palavra e tem reavivado os nossos corações. Agradecemos a Deus por esse momento. Amado Salvador, obrigado por ser esse sumo sacerdote glorioso. Obrigado por ter se sacrificado por nós. Nosso coração se alegra e se rende diante da sua soberania e da sua grandeza. Obrigado pelas tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. A lei, ela não tem condição de aperfeiçoar aquele que achega-se a ela para adorar. Era só um vislumbre daquilo que haveria de vir. Se não fosse assim, não teria cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, estas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação de pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco dele te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Uma única vez. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Todo ser humano tem impregnado no seu corpo os mandamentos de Deus. E é por isso que ele diz lá no capítulo 6 que é extremamente impossível que aqueles que tenham abraçado esse sacrifício e tenham voltado aos rudimentos da lei sejam salvos. Por quê? Porque blasfemam, vituperam, crucificam de novo a Jesus. E concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar, não vou me lembrar mais. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais quaisquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Ora, se Cristo fez uma vez e foi o suficiente para resgatar todo ser humano, não existe mais qualquer necessidade de se fazer sacrifício pelo pecado. Porque este sacrifício já foi feito, ele é extremamente suficiente, não precisa mais de nada. Tudo agora que eu preciso fazer é em gratidão ao que já está feito.
E todo e qualquer sacrifício que eu faça para receber perdão, eu estou anulando o sacrifício de Jesus Cristo que foi feito uma única vez e foi autossuficiente. Sendo assim, meus irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Quando se aproximar de Deus, vá confiante, vá na certeza de que o seu pecado já foi perdoado. E ele que fez essa promessa é fiel. E o sacrifício dele é suficiente. Não existe pecado que o sangue dele não possa perdoar. E considerando uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que aquele dia está se aproximando. O que ele está dizendo aqui é que uma vez que eu sou perdoado e sou abraçado e esse sacrifício não volta atrás e ele não se invalida jamais, eu devo considerar e encorajar uns aos outros a manifestar esse amor fraternal e congregar. Porque a gente congrega não é por causa de Deus, é por causa do próximo. Eu vou à igreja por causa de você, sabia? Porque para adorar, eu adoro em qualquer lugar. Mas eu vou à igreja para encorajar, para fortalecer, para ser fortalecido, para motivar uns aos outros. Esse é o objetivo de congregar. E é por isso que eu não posso deixar de congregar. O fato de eu deixar de congregar, eu estou negligenciando o encorajamento. Ninguém é uma ilha, todo mundo precisa de todo mundo. E a gente precisa se encorajar uns aos outros. Por isso não podemos deixar de congregar. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Se eu peco deliberadamente por profissão, porque eu gosto, eu sei que estou errado, mas ainda assim eu peco, não resta mais sacrifício nenhum para mim. Eu já estou rumo à perdição. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra da acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi sacrificado, ou santificado, e insultou o Espírito da graça. Ora, se aqueles que desobedeciam a lei de Moisés morriam sem misericórdia, quanto mais aqueles que insultam o Espírito da graça, que profanam o sangue da nova aliança. Tenha cuidado com isso. Fique atento a estas coisas. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho ele disse: o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Em outras traduções diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. É muito perigoso. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bem muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela
há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Você é dessas pessoas. Você não é daqueles que voltam atrás, que regride para os rudimentos pobres e fracos da lei. Você não é daqueles que pisa em cima do sangue de Jesus, que blasfema do Espírito Santo. Não. Você é daquele que obedece a palavra. Entenda isso. Você é destas pessoas que tem esse grandioso galardão. Deus tem preparado isso para você. Que esta palavra fique em seu coração nesse final de semana. Que a bênção de Deus se derrame sobre a sua vida. A gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Um forte abraço, um excelente final de semana e até lá.